Nessa aula nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. O tema da nossa aula é anatomia e a fisiologia humana. Estamos estudando os sistemas do corpo humano e como eles funcionam. Então, anatomia e fisiologia. O conteúdo da aula é o sistema cardiovascular e como objetivo a gente vai conhecer os órgãos do sistema cardiovascular e compreender as funções que cada órgão, cada estrutura exerce. E também a função geral do sistema, que é a circulação do sangue no organismo. Então vamos lá. O sistema circulatório, ele é também chamado de sistema cardiovascular, e ele é formado pelo coração e os vasos sanguíneos e o sangue. Só essas três estruturas, mas com funções bem complexas. É responsável pelo transporte de nutrientes, de oxigênio e diversas outras substâncias para todas as partes do corpo. A circulação corresponde a todo o percurso do sistema circulatório em que o sangue vai passar, todo o percurso realizado pelo sangue em todo o corpo. Esse percurso, ele se completa passando 2 vezes pelo coração. Ele passa 2 vezes pelo coração. Esse circuito, então, é chamado, essas duas passagens, esses 2 circuitos são chamados de pequena circulação e grande circulação. Vamos observar a imagem para a gente identificar essa pequena e grande circulação. Aqui está o coração, o principal órgão do sistema circulatório. O coração, ele é responsável por bombear o sangue, mandar o sangue para todas as partes do corpo através desse circuito. Então, o sangue sai do coração, percorre todos os órgãos, tecidos e células do corpo e depois ele volta para o coração. Então, o sangue volta para o coração, ele entra aqui pelo lado esquerdo, pelo átrio esquerdo, a parte de cima. Ele faz essa curva aqui no ventrículo esquerdo e vai lá no pulmão, essa saída. No pulmão ocorrem as trocas gasosas, então esse sangue vai ser oxigenado, vai receber uma grande quantidade de gás oxigênio, e aí ele volta para o coração novamente, chega aqui pelo átrio direito, faz uma curva lá no ventrículo direito, e aí sai novamente para o corpo. Agora sim ele está levando os nutrientes e mais o oxigênio que ele recebeu lá no pulmão. Então, esse é o percurso do sangue, da circulação do sangue no corpo humano. Porque ele realiza esses 2 percursos, então a gente tem 2 circuitos. Pequena circulação, que é também chamada de circulação pulmonar, é quando o sangue sai do coração e vai para o pulmão. Como esses 2 órgãos estão localizados próximos, então é um percurso curto, por isso fala pequena circulação. Quando o sangue sai do coração e vai para o corpo, banhar todas as células e tecidos do corpo, de todos os órgãos, então esse percurso é chamado de grande circulação ou circulação sistêmica, porque ele vai banhar outros sistemas. Então, este é o percurso, uma representação do percurso do sangue, que é chamado circulação. Outro detalhe, nossa circulação, ela apresenta 3 características importantes. É uma circulação fechada, dupla e completa. Por que uma circulação fechada? O sangue, ele percorre dentro dos vasos sanguíneos, das veias e as artérias, que são os componentes aqui, vasos sanguíneos, são componentes do sistema circulatório. Então, por o sangue percorrer todo esse percurso dentro dos vasos sanguíneos é chamado de circulação fechada, porque o sangue não sai de dentro das veias e das artérias. É uma circulação dupla, porque apresenta esses 2 percursos, a pequena circulação e a grande circulação, e aí nesses 2 percursos, para que esses 2 percursos se completem, ocorre que o sangue passa 2 vezes pelo coração. Ele vem do corpo, passa pelo coração, vai no pulmão, passa pelo coração novamente e aí segue para o corpo. Então é circulação dupla, porque ele passa 2 vezes pelo coração. E é uma circulação completa, porque o sangue não se mistura. Se a gente observar, o sangue quando chega do corpo, essa parte azul, que representa as veias, é o sangue pouco oxigenado.
Ele está cheio de gás carbônico. Ele chega pelo lado esquerdo do coração. E o lado esquerdo e o lado direito não tem comunicação. Então, ele vai para o pulmão, vai ser oxigenado e volta pelo lado direito agora. Então, não se mistura. Por isso, a circulação é completa, porque ocorre essa separação bem nítida entre o sangue venoso, que é o sangue que vem do corpo, pobre em oxigênio, e o sangue arterial, que é o sangue que vem do pulmão, rico em oxigênio. Seguimos, então. Então, aqui a gente tem a representação da circulação, pequena circulação ou grande circulação. O que a gente pode observar mais em detalhes, né? Já compreendemos o percurso do sangue. Olha só, quando chega lá nos pulmões, nos alvéolos, é que ocorrem as trocas gasosas. O que está representando? A seta azul indica que o gás carbônico que tem nas hemácias, que são as células do sangue, está saindo do sangue e indo para os alvéolos, que vão ser eliminados pela expiração. E o oxigênio que está lá nos alvéolos, que foi capturado pela inspiração, vai ser então absorvido, vai passar para as hemácias, que são as células sanguíneas. Feito isso, são as trocas gasosas, o sangue então volta lá para o coração, por onde ele vai seguir agora cheio de oxigênio lá para o corpo. No corpo acontece um processo semelhante, só que inverso. Aqui estão os tecidos e células que estão cheios de gás carbônico resultante dos seus metabolismos. Esse gás carbônico vai ser jogado nas hemácias, que são as células do sangue, e ao mesmo tempo o oxigênio que as hemácias trouxe vai passar para células e tecidos. Então essas hemácias chegou aqui cheia de oxigênio, esse oxigênio passa para células e tecidos, e ao mesmo tempo o gás carbônico das células e tecidos são jogados, né, são eliminados nas hemácias, e as hemácias seguem o percurso, né, ao sangue, segue o percurso para o coração, para onde vai mandar esse sangue para o pulmão e eliminar esse gás carbônico, certo? Então, agora vamos analisar os componentes do sistema circulatório, né? Um dos componentes do sistema circulatório, cadê minha caneta? Foi. Um dos componentes do sistema circulatório é o sangue. O sangue é um tecido líquido e o principal papel, né, ele é um líquido que exerce a principal função do sistema circulatório, que é através do sangue que o oxigênio e os nutrientes vão chegar até as células, como nós acabamos de visualizar na imagem anterior. Então, o sangue é um componente essencial. Ele retira dos tecidos as sobras das atividades metabólicas, principalmente o gás carbônico, como nós observamos na célula, e produzidos pela respiração, e reduz também os hormônios do organismo. Então, todas as excretas e hormônios produzidos pelo organismo vão ser jogados, né, vão ser liberados no sangue, que vai se encarregar de eliminar ou distribuir para outras partes do corpo. Cerca de 45% do volume do sangue são células. A maioria são glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Então, ele é um tecido líquido, mas ele tem uma grande porcentagem de células, que são os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas, cada um com uma função específica. Quando a gente observa as imagens do sangue, ou até mesmo sangue, a gente visualiza a coloração vermelha, por causa da predominância das células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Então, dá essa coloração avermelhada no sangue. O sangue, então, quando ele adquire oxigênio, quando ele é bastante oxigenado, ele tem um vermelho mais brilhante. Quando ele adquire uma tonalidade mais azulada, ele significa redução ou perca de oxigênio. Por isso, sempre no sistema circulatório, as imagens, a gente tem as veias representadas pelo azul e as artérias pelo vermelho, porque as artérias transportam o sangue rico em oxigênio, que é um vermelho mais brilhante, e as veias carregam sangue pobre em oxigênio, que tem uma tonalidade mais azulada. Outro componente do sistema circulatório é o coração, né? O principal componente do sistema circulatório. Ele é um órgão muscular que está localizado na caixa torácica, entre os pulmões, então próximo, né? Por isso tem lá a pequena circulação. E ele funciona como uma bomba dupla,
de modo que vai bombear o sangue arterial para diversas partes do corpo, enquanto do lado esquerdo vai mandar o sangue para o corpo, enquanto do lado direito vai mandar o sangue para o pulmão, que foi o que a gente observou na circulação sistêmica e na circulação pulmonar. Então, o coração funciona impulsionando o sangue por meio de movimentos, que são movimentos de contração e relaxamento, que vai fazer então esse impulsionamento do sangue para as partes do corpo. Aqui a gente pode observar uma estrutura do coração. Ele é dividido em 4 partes, o átrio direito, cadê a caneta? O átrio direito, ventrículo direito, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, tem umas válvulas aqui, o átrio direito e o ventrículo direito se comunicam, mas o átrio direito não se comunica com o átrio esquerdo, a mesma coisa do lado esquerdo. O átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo, mas não se comunica com o direito. Essa comunicação ocorre principalmente pelas válvulas e também pelas veias e as artérias. Seguimos. Ainda sobre os componentes do sistema circulatório, nós temos agora os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são tubos, do sistema circulatório, distribuídos por todo o corpo, por onde o sangue vai circular. Eles são formados pelas artérias, veias, e as artérias e veias se ramificam formando os capilares. Então, os vasos sanguíneos são todas essas estruturas por onde o sangue vai percorrer. A gente pode observar, uma circulação de sangue. São tubos ocos, porque o sangue tem que passar por dentro deles. Nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos, as veias, as artérias e os capilares. E eles apresentam algumas estruturas, algumas diferenças na estrutura e também na função. As artérias, eles são vasos sanguíneos do sistema circulatório que saem do coração e transportam o sangue para outras partes do corpo. Então, elas vão sair do coração com a função de levar o sangue oxigenado para outras partes do corpo. Ela tem as paredes bem espessas, formado por tecido muscular elástico, para suportar a pressão, do bombeamento do sangue. As artérias se ramificam pelo corpo e ficam bem finas, até se formar as arteríolas, que são artérias bem menores, que vão se ramificar ainda mais, formando os capilares. Nessa imagem aqui embaixo, a gente pode observar que as artérias, representado pelo vermelho, e as veias, representado pelo azul. O que acontece? Aqui tem um tubinho mais grossinho, e ele vai se ramificando, formando tubinhos bem mais finos, que são os capilares. Então, os capilares, na verdade, são ramificações das veias e das artérias. As veias, então, elas são os vasos do sistema circulatório que transportam o oxigênio de volta para o coração. As paredes são mais finas do que as das artérias, porque agora a pressão não é tão forte quanto nas artérias, quando o sangue está sendo empurrado para as outras partes do corpo. A maior parte das veias transporta o sangue venoso, isso é, rico em gás carbônico, porque ela está vindo do corpo, trazendo o excesso de gás carbônico que as células e os tecidos produziram. As veias, contudo, as veias pulmonares, elas transportam sangue arterial, oxigenado, porque essa é a ligação entre o pulmão e o coração, quando o sangue vai fazer a circulação, pequena circulação ou circulação pulmonar. Então, as veias pulmonares, diferente das demais veias, transportam sangue arterial. Então, se a gente observar aqui, olha, as paredes da veia é bem mais fina do que as paredes das artérias. Isso tem a ver com a função. As artérias vão suportar maior pressão sanguínea. E aqui a gente tem os capilares, que são mais fininhos. Os capilares, eles são ramificações microscópicas das veias e das artérias. As paredes apresentam camadas de células que permitem a troca de substâncias entre o sangue. Então, são células bem mais finas, Os capilares se ligam às veias, levando o sangue de volta para o coração.
e se liga às artérias também levando o sangue para os órgãos. O que a gente pode observar, olha, que os capilares são mais finos, as paredes são mais finas e ainda apresentam os poros, que é para permitir justamente a troca do gás carbônico ao oxigênio, quando esses capilares chegarem nos tecidos e nas células, e também dos nutrientes e as outras substâncias que são transportadas pelo sangue. As funções do sistema cardiovascular. Se a gente perguntar qual é a função do sistema circulatório, promover a circulação. Qual é a função do coração? Bombear sangue para o corpo. Tem várias funções que estão relacionadas ao sistema circulatório, não são só essas funções evidentes. O sistema circulatório, por exemplo, é responsável pelo transporte dos gases, como a gente citou e observou na circulação pulmonar e circulação sistêmica. O gás carbônico, o oxigênio, é transportado pelo sangue e ocorre essa troca. Transportar nutrientes, né? As células ficam lá esperando que esses nutrientes cheguem. Então, há aqui uma ligação entre o sistema circulatório e o sistema digestório, porque os nutrientes que são absorvidos lá no sistema digestório passa para o sangue e aí o sistema circulatório vai se encarregar de distribuir esses nutrientes. Transporte de resíduos metabólicos. Assim como o gás carbônico, que é eliminado pelas células e tecidos, nas veias, nos capilares, outros resíduos metabólicos, né, das reações celulares, também são jogados, né, eliminados nos capilares, nas veias e artérias. Transportam os hormônios, né, os órgãos ou as estruturas responsáveis pela produção de hormônio utilizam a rede de capilares, veias e artérias para transportar esses hormônios de uma região para outra no nosso corpo. Transporte de calor, né? A elevação da temperatura pode ser transportado para todo o corpo, porque o sangue está passando por todas as partes do corpo. Então, se você tiver um aumento da temperatura, esse aumento vai ser espalhado para toda a parte do corpo. Coagulação do sangue, né? Tem lá as plaquetas, que são componentes do sangue responsáveis pela coagulação, como a gente pode observar aqui nessa imagem de cima. E também a distribuição de mecanismos de defesa. As células brancas, os glóbulos brancos, que são os órgãos de defesa do organismo, certo? E aqui a gente pode observar uma ligação entre o sistema circulatório e o sistema respiratório, né? Que tem a função de troca de gás oxigênio e gás carbônico para as células do corpo. Então é isso, nossa aula sobre o sistema circulatório termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem dúvidas, pergunte para a professora de vocês e até a próxima.